Sejam muito bem-vindas. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Mate com a Nutri. Pega teu mate, pega tua água e vem aqui para curtir com a gente. Bom, o tema que eu escolhi desse podcast é a coragem de ser quem se é. Tem muito a ver com a minha história e talvez com a história de muitas mulheres que estão nos ouvindo hoje, né? Na verdade, o podcast nasceu de uma vontade de criar um espaço de conversa verdadeira. Um lugar onde as mulheres possam se sentir acolhidas, representadas e principalmente fortalecidas. Todos os convidados aqui vão trazer muitas informações e essas informações elas são transformadoras, mas junto com isso a gente precisa associar escuta e acolhimento, pois conhecimento, escuta e acolhimento, o resultado é muito mais efetivo. Hoje, eu já sei que a vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. No entanto, mesmo assim, é possível seguir construindo novos caminhos, novos sonhos. E quando eu penso, muitas pessoas me conhecem pela profissão, outros me conhecem pelos atendimentos, pelos projetos, pelas palestras, enfim. Mas esse podcast aqui, ele nasceu da Michele que existe além dos títulos, além da profissão. Ele nasceu de conversas que tive ao longo de anos com pacientes, mães, mulheres e famílias que muitas vezes precisavam não apenas de orientação técnica, de uma dieta, enfim, mas eles precisavam de acolhimento. E nesse momento eu percebi que muitos de nós carregamos dúvidas, medos, culpas e desafios muito parecidos. E quando a gente consegue compartilhar essas experiências, nós percebemos que não estamos sozinhas e assim nos sentimos mais fortalecidas. Eu não quero que esse seja apenas um podcast para ensinar, e sim um espaço para trocar, refletir e crescermos juntas. Serão N os temas. Vamos falar sobre saúde, alimentação, comportamento, maternidade, autoestima, hábitos, emoções, saúde da mulher e outros temas que fazem parte da vida real. E esse podcast ele nasceu porque eu percebi que muitas de nós carregamos dúvidas, medos e culpas, desafios muito parecidos. E quando nós conseguimos compartilhar essas experiências, nós percebemos que não estamos sozinhas. E isso nos fortalece. E eu não quero que esse seja apenas um podcast para ensinar, e sim um espaço para trocar, refletir, para crescermos juntas. Os diversos temas que vamos falar aqui serão sobre saúde, alimentação, comportamento, maternidade, autoestima, hábitos, emoções e tantos outros temas que fazem parte da vida real das mulheres. E a vida real é aquela que não é perfeita. No entanto, ela é feita de desafios, de mudanças, de aprendizados e de recomeços. Bom, mate? E falando em recomeços, talvez esse podcast também seja um deles para mim, né? Talvez não seja coincidência que eu esteja começando a divulgação desse projeto justamente no mês de julho, que é o mês do meu aniversário. E olhando para trás, eu vejo quantas versões da Michele existiram até aqui, até o dia de hoje. Existiu a jovem cheia de sonhos, a mulher que construiu a sua profissão, a mãe de 2 meninas, a mulher que enfrentou muitos desafios, que precisou recomeçar algumas vezes, e olhando para frente eu percebo que ainda existe muitos sonhos esperando para ganhar espaço nesse universo. E esse podcast aqui é um deles. Talvez ele não tenha nascido quando eu imaginei lá atrás, quando ele era apenas um sonho distante. Talvez ele tenha nascido exatamente agora, quando eu precisava estar mais experiente, com mais verdade, buscando menos perfeição, mais aceitação, me enchendo de coragem e principalmente cheia de propósito. Se eu pudesse resumir o motivo desse podcast, seria que ele nasceu da vontade de encorajar outras mulheres
Não porque eu tenho uma vida perfeita ou porque eu tenha todas as respostas, ou talvez porque os convidados que virão aqui vão ter todas as respostas, mas porque eu acredito que existe uma força quando a mulher compartilha sua história com verdade. E isso é o que vai fazer a diferença. Porque ao longo da minha vida eu encontrei muitas mulheres que me inspiraram, me acolheram, me ajudaram a seguir em frente em momentos que foram muito importantes. E hoje eu gostaria que esse espaço pudesse fazer o mesmo por outras mulheres, seja qual for a fase que elas estejam vivendo. Se tu está começando, se tu está recomeçando, se tu está enfrentando desafios, construindo sonhos ou apenas tentando atravessar mais uma semana difícil, que neste momento aqui, em que tu vais pegar teu mate, tua água, teu chazinho, tu encontres informação, acolhimento e principalmente coragem para continuar. Informação, acolhimento e principalmente coragem para continuar. Essa é a ideia. Então, se eu pudesse assim resumir, ou se eu pudesse deixar uma mensagem para ti hoje, que está aqui fazendo parte dessa história, ser quem se é nem sempre é fácil. Às vezes é desafiador, porque existe escolha, coragem, exige que a gente olhe para si mesma com honestidade e reconheça tanto nossas forças quanto nossas fragilidades. Nem sempre isso é fácil de fazer. Em alguns momentos da vida, a gente acaba se afastando mesmo de quem somos para atender expectativas, para agradar outras pessoas, para se encaixar, para dar conta de tudo ou simplesmente sobreviver. Mas existe algo muito poderoso quando nós encontramos o caminho de volta para nós mesmos. É libertador parar de tentar ser quem os outros esperam e começar a honrar quem realmente somos. E ao mesmo tempo, é maravilhoso perceber que não precisamos ser perfeitas para que isso aconteça. Nós não precisamos ser perfeitas para sermos suficientes. Por isso, eu desejo muito que tu tenha coragem. Coragem para recomeçar quando for necessário, coragem para mudar o que precisa ser mudado, coragem para permanecer onde o teu coração encontrar paz. E acima de tudo, coragem para ser quem tu é, do jeitinho que tu é. Porque talvez a maior liberdade que uma mulher possa experimentar na vida seja viver em paz com a sua própria essência. Pense nisso. Obrigada por estar aqui comigo nesse primeiro episódio. E se essa conversa fez sentido para ti, eu quero te convidar para continuar comigo aqui, para conhecer os nossos convidados, porque nos próximos episódios nós vamos conversar sobre outros temas, nós vamos falar sobre saúde da mulher. Então a gente precisa, é muito importante que vocês estejam aqui, que vocês curtam esse podcast, que vocês compartilhem e aproveitem muito. Pega o teu café, pega o teu mate, pega alguns minutos do teu dia e venha caminhar comigo aqui. Será uma alegria te ter por aqui. Será uma alegria muito, muito grande. Quem compartilhar, comentar o nosso podcast, passa na Cenário, que vai ganhar um super desconto ao adquirir a sua cuia personalizada. Eu tô apaixonada pela minha, né? É um mate aí, um mate pra ti, um mate pra mim. Uma boa semana. Abraços.